Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e nesse episódio nós estudaremos sobre a união entre o Deus Todo-Poderoso e o Messias escolhido. A intenção desse vídeo é justamente esclarecer alguns fatos aqui que têm gerado muitos debates entre unicismo e trinitarianismo e nós vamos realmente estudar sobre isso nesse vídeo. Então, quando mencionamos o termo Deus, nós devemos ter em mente que tal palavra em hebraico ela é muito abrangente e geralmente utilizada no plural, Elohim, por exemplo. Bereshit, né, como nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Então, no princípio trouxe à existência deuses. Traduzirmos para o português. E na segunda sequência, a Elohim, o que ele fez? Esses deuses, eles criaram o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, em hebraico nós encontramos escrito assim, Nasce Adam Betzal Menu Kidmutenu, ou seja, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então, o judaísmo entende esse texto como sendo o trabalho entre Deus e os próprios anjos, né? Então, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 e 2, nós vemos um exemplo clássico quando o escritor diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E uma vez, né, que nós entendamos esses detalhezinhos, também é importante ressaltar lá em Gênesis capítulo 1, que o verbo, né, ele era a luz que ilumina, que dá o conhecimento a todo homem que vem ao mundo, e por isso fomos feitos à imagem e semelhança de quem? Deles, porque nós recebemos o conhecimento, o nosso conhecimento vem através de Deus. Então, uma vez compreendidas essas questões, o próximo texto a ser encaixado, né, nesse quebra-cabeça, ele está escrito em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim, de sorte, olha, gente, isso é muito interessante, tá? Quero deixar bem marcado esse texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, em Yeshua, o Messias, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então nós temos que ter esse mesmo sentimento. Por que nós temos que ter o mesmo sentimento de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus? Estranho, né? Não é estranho. Então, é por esse motivo que vemos em Hebreus, no capítulo 10, versículo 7 e 9, a sujeição, né, do Messias ao Supremo Deus. Quando Jesus, o Messias, se apresentou a fim de servir como renovo, anteriormente mencionado em Isaías capítulo 53, que deveria ser morto para a expiação do pecado, né? Conforme você poderá encontrar no versículo 10. Então, por outro lado, encontramos um usurpador. Então, ao mesmo tempo que nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos que ter o mesmo sentimento que Jesus, tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por outro lado, nós encontramos um usurpador mencionado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, do versículo 1 a 21, num paralelo, né, entre o rei de Tiro, o querubim, versículo 14, que elevou o seu coração, o versículo 17, e quis se comparar a Deus. Então, Jesus, tendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora, o rei de Tiro ali, aquele querubim, ele quis estar acima de Deus. E aí você viu o que aconteceu, né? Se você ainda não viu o vídeo O Segredo de Gênesis, eu acho que ali você vai ter uma melhor compreensão do que nós estamos falando agora. Então, a consequência disso
foram o quê? Os juízos de Deus contra Satanás e seus anjos, que causou aquela primeira destruição da terra, que estudamos lá naquele vídeo. E, enfim, colocar o Messias, né, no status de Deus, do Deus Todo-Poderoso, fará dele o quê? Um usurpador. Ele tem em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, uma vez que você vem com essas doutrinas de trindade ou de unicismo, tenha na sua cabeça que você está colocando Jesus no papel de usurpador. A pergunta é, por que e para que Jesus recebeu do Pai todo o poder nos céus e na terra, conforme nós lemos em Mateus capítulo 28, versículo 18? Por quê? Né? Você vê que existe Jesus mesmo, ele se referia ao Deus, o Pai, né? Então, ele foi ressuscitado pelo próprio Deus e ele recebeu o poder desse Deus. Por que ele recebeu esse poder? Porque ele é o Messias e por ser o Messias, qual é a finalidade do Messias? É trazer o reino de Deus à sua originalidade. Quando o Messias vier, o que ele vai fazer? Ele tomará os governos da terra e reinará com os salvos, né? Isso eu já tenho dito em vários vídeos, com outros textos, outros assuntos que temos estudado, mas olha, sempre cai no mesmo pensamento. Então, o Messias está vindo na terra para reinar, ele vai implantar o reino messiânico na terra com os salvos, conforme lemos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, e também capítulo 12, versículo 5. Então, ele virá e implantará esse reino até destruir o poder de Satanás. E depois, o que vai acontecer? Ele devolverá ao Pai o reino. Quando todo o poder, quando ele aniquilar, né? Houver aniquilado todo o poder, todo o império, toda a potestade e força. Pois convém que o Messias reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E quando o Messias colocar todas as coisas debaixo do pé dele, tudo estiver sujeito a ele, então o que ele vai fazer? Então também o Messias se sujeitará àquele a quem todas as coisas lhes sujeitou, para que Deus, o Todo-Poderoso, seja um em todos. Conforme nós lemos, onde está escrito isso que eu acabei de ler para você? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 28. Então, por que é que devemos ter esse mesmo sentimento, né, do Messias, que tinha a forma de Deus, porém não era um usurpador? É simples, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Todo-Poderoso e do Messias, conforme lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e fomos feitos também Elohim. Nós também somos Elohim. E por isso somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra, conforme nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Moisés, veja que interessante, o próprio Moisés, Moshe Rabbeinu, ele foi posto por Elohim sobre o faraó. Você pode ver isso em Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Assim como os crentes no Messias também foram incluídos no mesmo termo, quando Jesus orou ao Supremo Deus e disse, leia Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, Jesus orando ao Pai, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e eu, o Messias a quem enviaste. Versículo 11. Pai Santo, guarda, ele estava orando pelos discípulos, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ou seja, os discípulos tinham que ser um, assim como Jesus e Deus são um. Mas todos são pessoas separadas. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviaste a mim, e eu dei a eles a glória a que me deste, para que eles
sejam um, como nós somos um. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, minha gente, é importante você ter isso na cabeça. Jesus, ele é o Messias. Então, nesse termo, Elohim, está englobado o Deus Todo-Criador, está englobado o Messias, nós somos deuses, junto com ele, Moisés foi o Deus sobre Faraó. Então, você vê, não é nem trindade nem unicismo. Agora, existe um único Deus, vamos dizer assim, o que nós podemos chamar de o Todo-Poderoso, o Ser Supremo, o Criador, o dono de todas as coisas, a quem o próprio Messias se sujeita. Se sujeitou, o próprio Messias recebeu dele poder, o próprio Messias está vindo para tomar os reinos e entregar a ele todo o poder e autoridade e vai se sujeitar a ele e continuará sujeito a ele, entendeu? Então, toda essa jogada de unicismo, de trinitarianismo, essa brigarada de versículo, um jogando versículo no outro, você vê que isso é o que é? É um debate inútil, baseado em texto fora do contexto. Se você pegar a base aí que eu estou te apresentando, você vê que não sobra nenhum nem outro, entendeu? Então, é importante que nós devemos ter na nossa cabeça que há um só Deus, o Pai. Inclusive, o próprio Messias falou, e a salvação é essa que crê que há um só Deus, o Pai, e ele o Messias. Então, ser um com o Pai significa andar de acordo com os planos do Criador, assim como Jesus, a fiel testemunha e o princípio da criação do Todo-Poderoso, conforme você pode ler em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e capítulo 1, versículo 15. Jesus, o Messias, ele é o princípio da criação de Deus e a fiel testemunha. Então, minha gente, vamos deixar de lado esses debates aí sobre trindade e unicismo, que os dois estão equivocados. As duas teologias estão equivocadas. Tá joia? Então vamos estudar a Bíblia. Não adianta você pegar de um lado do outro pretexto, porque você não vai conseguir entender. Aí, é simples, a coisa é simples. Nós somos um com Jesus, Jesus é um com nós somos um com Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele é um com nós e nós somos muitos, porém temos que ser um só. Isso é unidade. Sejam perfeitos em unidade. Nós seremos perfeitos em unidade. Somos perfeitos em unidade. Esse é o objetivo. Então, o Messias é o Messias. Não coloque ele no papel de usurpador, tá? Que isso é um erro grave. A gente sempre acha, porque se deixar Jesus no contexto de Messias e não colocar ele como Deus, você vai estar menosprezando a Deus. Não. Menosprezando a ele se você colocar ele no contexto que ele não é. Se você colocar ele no papel de usurpador. Esse é o plano do diabo, de colocar Jesus no papel de usurpador. Então, vamos tomar cuidado com esses detalhezinhos, tá, pessoal? Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.